Olá, pessoal. Um momentinho, porque aqui, desculpa. Então, vamos para mais uma aula. Eu queria voltar a um problema que a gente comentou na aula síncrona, que é o seguinte, tá? Você tem uma superfície regular, uma parametrização local, vamos dizer, x-til. Vamos supor que as variáveis lá no R2 são o til e v-til, tá? E a questão é, será que existe uma mudança de parâmetros? Ou seja, uma aplicação x definida num aberto, que seja uma parametrização local que esteja relacionada com a x-til via um diffeomorfismo. Bom, dessa maneira aqui. Tá? Então, será que existe uma mudança de parâmetros de forma que os coeficientes da primeira forma fundamental para essa parametrização local sejam dados por funções triviais, vamos dizer E, né? E G sendo constantes igual a 1 e F sendo igual a 0. Então, esse era um problema, né? Que eu coloquei para vocês. Então, se a gente quisesse encontrar essa mudança, esse diffeomorfismo φ, tá? A gente podia pensar que em coordenadas φ de UV seria deve ser escrito assim, né? Como uma função, vamos dizer assim, U til de UV e V til de UV. Então, eu gostaria de encontrar essas funções do til e V til. Tá? Então, que tipo de problema eu estou enfrentando aí? No fundo, isso aí é um sistema de equações diferenciais. Vamos ver como é que seriam mais ou menos essas equações. Tá? Então, lembrando que o E, omitindo aqui os argumentos U e V, né? Vou escrever só E para simplificar, que por definição é o produto escalar do XU com o XU, sempre no ponto V. Tá? G é o XV escalar XV e o F é XU com XV, né? Tá, então, eu preciso relacionar XU com xtil U, xtil util e xtil vetil, né? Então, se eu pensar, basicamente aplicar a regra da cadeia, tá? Então, se eu penso x de UV como sendo a xtil composto com o diffeomorfismo que eu estou procurando, e as funções coordenadas aí desse diffeomorfismo eu chamei de util e vetil, tá? Então, eu posso usar a regra da cadeia para derivar aqui, né? Então, se eu derivo o x com relação a u, eu vou ficar com o til com relação a u, vezes x til, mais v til com relação a u, x til, v til. E, analogamente, quando eu derivo x com relação a v, eu vou ter u til com relação a v, vezes x til com relação a u til, mais v til com relação a v, x til com relação a v til. Tudo bem? Então, quando eu for calcular os produtos escalares aqui, XU com XU, XU com XV, eu vou poder escrevê-los em termos dos produtos escalares dos x til, til e x til, v til, e dessas derivadas das funções util e vetil que eu estou procurando. Tá bom? Então, daqui segue, por exemplo, o E, né, que seria o XU com XU, seria, olhando para essa expressão aqui, e fazendo essa continha, você vai ficar com o til em relação U ao quadrado, vezes etil é o x til util, escalar com ele mesmo, né?
depois mais 2 vezes util U, Vtil, U, Ftil, finalmente mais Vtil com relação ao U ao quadrado vezes o Gtil, tá? O F ficaria... como ficaria o F? Ficaria util com relação ao U, util com relação a V, vezes etil, mais, aqui vai ter um termo, util U, Vtil, V, mais util V, Vtil U, é muito fácil confundir essas coisas, né? Mas, enfim, fazendo com cuidado, não tem erro, tá? Mais Vtil U, Vtil V, vezes o G, tá? Finalmente, o G não, Gtil, perdão. E o G seria a definição xv com xv, isso vai dar util com relação a v ao quadrado, etil, mais 2 util com relação a v, vtil com relação a v, ftil, mais vtil com relação a v ao quadrado, gtil, tá? Então, a gente tem aqui, ó, se a gente quer que isso aqui seja 1, o f seja 0 e o g seja 1, então nós temos 3 equações, tá? Supostamente você conhece etil, ftil e gtil, e as funções incógnitas aí são as funções util e vtil. E você tem essas 3 equações envolvendo as derivadas parciais dessas duas funções, tá? Então, não é óbvio como resolver esse sistema, não é óbvio nem se tem solução, mas é um problema de equações diferenciais, tá? E por enquanto eu vou só deixar aí a cara das equações. Que tipo de equação a gente teria que resolver para obter esse difeomorfismo ou essas funções util e vtil? Seria isso, né? Mas a gente pode pensar um pouco e ver que, em geral, uma superfície regular qualquer, você não vai ter solução, tá? Então, a gente pode pensar... vamos olhar para um exemplo. Então, eu vou pegar S, a superfície regular, como sendo S2, a esfera unitária centrada na origem, tá? Então, eu vou suponha que exista uma parametrização local, de S, tal que o E e o G são iguais a 1 e o F é igual a 0, tá? Então, se você tiver isso, né, basicamente então, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Imagina que aqui é o plano UV, você tem um aberto aqui, um aberto U, onde está definida a parametrização local X, e você está cobrindo aqui um pedaço da esfera, um pedaço aqui da esfera, tá bom? Estou imaginando que tem um pedaço da esfera, ok. Então, se você olhar só para a imagem da X, esse pedacinho da esfera, o que vai acontecer, né? Se você pegar um caminho, por exemplo, aqui, se você pegar um caminho aqui, um segmento de reta nesse aberto U, ele vai ser levado numa curva aqui, tá certo? Agora, o comprimento desse caminho na esfera vai ser exatamente o mesmo comprimento que o comprimento desse segmento aqui no R2. Por quê? Porque você tem E igual a 1, G igual a 1, F igual a 0, tá? Quando você for olhar para essa curva aqui, você vai ver que
o vetor velocidade dela vai ter a mesma norma que o vetor velocidade da curva aqui no domínio U. Tá? Assim, a norma não muda. Justamente porque o E e o G são iguais a 1 e o F igual a 0. Então, por exemplo, se você tem dois... por uma vizinhança suficientemente pequena aqui, você pode perguntar, dados dois pontos aqui, qual é o menor caminho, tá, ligando esses dois pontos. A gente pode pensar, por exemplo, que esse domínio que é convexo no R2, então, esses dois pontos pretinhos que eu marquei na superfície da esfera, eles teriam correspondente aqui no plano. E assim, no plano, a gente sabe que o menor caminho ligando dois pontos vai ser um segmento de reta, tá? Então, esse menor caminho no plano, ele vai ser levado no menor caminho aqui, porque o comprimento dos caminhos é o mesmo, preservado aqui por essa aplicação X, tá? Então, é razoável supor que os caminhos mais curtos ligando dois pontos aqui, pelo menos localmente, vão ser imagens dos segmentos de reta aqui nesse, por exemplo, disquinho U. Tudo bem? E aí a gente pode pensar na esfera. Outra coisa também, se a gente for medir ângulos, por exemplo, se eu tiver duas curvas aqui, né, se intersectando num ponto, e eu quero medir o ângulo aqui entre essas duas curvas, tá? Que seria o ângulo dos vetores tangentes às curvas nesse ponto. Quando você olhar para a imagem da curvinha verde aqui na esfera, esse ângulo formado aqui no ponto de interseção, ele vai ser igual ao ângulo que você via na pré-imagem dessa curva, tá? Justamente porque o E e o G são iguais a 1 e o F igual a 0. Então, assim, comprimentos são preservados, ângulos são preservados. O que você mede no plano, você estaria medindo na esfera. Seria a mesma medida, tanto de comprimento quanto de ângulo. Tudo bem? Em particular, né, você teria, por exemplo, se você tivesse um triângulo perdão, consegui fazer uma besteira aqui, clicando aqui. Então, se você tivesse em particular, né, em particular, se você tiver, por exemplo, aqui no aberto U, onde está definida a sua X, pega um triângulo aqui, um triângulo honesto aqui, tá? Um triângulo, não precisa ser equilátero não, um triângulo qualquer aqui, tá? E você olha para os ângulos internos dele. Alfa, isso aqui é para ser um beta, gama. Tá? Aí você pode olhar para a imagem na esfera. E a imagem vai ser composta aqui vai ser a gente pode chamar de triângulo. Os ângulos são preservados, né? Alfa, beta e gama, certo? E a questão essas curvas, essas arestas aqui do triângulo esférico, vamos dizer assim, é formada por curvas que são as mais curtas, ligando os vértices. Tá? Então, tem esse pontinho aqui, esse pontinho aqui. Tá? Então, essa aresta aqui é a curva com menor comprimento ligando esses dois pontos, pelo menos intuitivamente. Tá? E aí, que curvas são essas na esfera? Então, eu vou apelar para a intuição de vocês. Depois a gente vai ver direitinho, né? São chamadas geodésicas. E a gente vai estudá-las, as equações diferenciais e tudo mais. Mas, por enquanto, isso aqui era para ser uma esfera. Tá? Imagina que isso aqui é uma esfera. E aqui você tem dois pontos. Por exemplo, um ponto aqui, só para ficar fácil de desenhar, e um outro ponto aqui.
tá? Então, um argumento heurístico, para você falar qual seria o menor caminho, o caminho mais curto, né, ligando esses dois pontos, você poderia imaginar um modelo físico aqui, que você bota um prego aqui, esse ponto, e bota um prego aqui nesse ponto, certo? E o seu caminho, você pensa assim como um barbante, um pedaço de linha, que começa aqui, termina aqui, está se espalhando aí de alguma maneira esquisita sobre a esfera, um caminho gama, tá certo? Fisicamente, você pode pegar e prender a extremidade do barbante num dos pregos, esse aqui, e o outro, você mantendo contato com o prego, você pode ir puxando esse barbante, certo? Então, vai começar a ter uma sobra aqui, até que ele fica totalmente esticado. Quando ele fica totalmente esticado, podem fazer essa experiência em casa, isso aqui vai dar um arco de círculo, tá? Mas não é um círculo qualquer, é um arco de grande círculo. Depois a gente vai provar que isso funciona, né? Matematicamente, definindo a geodésia. Mas só para essa discussão, a gente vai ter um arco de grande círculo. Então, se fosse verdade que essa parametrização existisse, como os ângulos também são preservados, a soma dos ângulos internos desse triângulo formado por arcos de grandes círculos teria que ser igual à soma dos triângulos do triângulo mediano aí do plano, tá? Que é π, tá? Então, a gente teria essa situação aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui outra esfera. Ela ficou vermelha. Tudo bem. Que seja. Ah, não, ela ficou preta. Melhor. Tudo bem. Então, aqui a gente pode pensar, né? Os desenhos eu não vou conseguir fazer isso com precisão, mas eu posso pensar aqui que eu tenho um pedaço de grande círculo aqui, aí depois eu tenho um pedaço de grande círculo aqui, e não sei como aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse cara aqui. Sei lá, um pedaço de grande círculo aqui, tá? Então, espero que esteja claro. Então, se aqui é alfa, que é beta, e aqui é gama, se existisse aquela tal de parametrização que a gente está supondo, a soma dos ângulos internos teria que ser π, tá? Mas não é π, tudo bem? Você pode facilmente achar contra-exemplos. Então, por exemplo, se você pegar aqui um dos vértices, né, no polo, vou chamar de polo norte, na praxe. As esferas estão feias. Ok. Eu pego um triângulo, eu pego um cara aqui, né? Polo norte, aqui eu imagino o Equador. Então, obviamente, eu tenho aqui, se eu tiver um ponto aqui, P1, aqui um P2. Os arcos de grande círculo são pedaços aqui do que a gente geralmente na geografia chama de meridiano, né? Meridianos. E aqui os meridianos são ortogonais ao Equador, né? Então, aqui eu tenho π sobre 2, aqui eu tenho π sobre 2, depois ainda tenho um certo ângulo aqui, sei lá, θ. Então, aqui a soma dos ângulos certo aqui esse triângulo aqui. Um momento, gente, tem um barulho aqui. Bom, gente, eu não sei se nós perdemos algum pedaço do vídeo, porque deu um problema. Eu parei um pouco de falar e agora diz que a conexão está boa, né? Então, o que eu estava falando é o seguinte, né? É que se você tem um triângulo
formado por arcos de grandes círculos, se aquela parametrização especial existisse, a soma teria que ser igual a π, a soma dos ângulos internos. Tá? Por outro lado, é fácil na esfera olhar para um triângulo, por exemplo, um que tenha um vértice no polo norte, dois vértices no equador, a soma aqui certamente é π mais θ. Tá? Então, vai passar de π. E aí, alguém poderia argumentar que esse triângulo aqui que eu peguei, ele é muito grande e não seria coberto pela minha parametrização, tá bom? Então, tudo bem, poderia acontecer uma coisa louca dessas, não sei. Mas para resolver isso, a gente pode facilmente argumentar que a soma, tá? Então, essa aqui é a esfera unitária. Então, por uma esfera unitária, a soma é alfa mais beta mais gama, tá certo? Vai ser π, certo? Aqui é um triângulo T, triângulo T, triângulo T, tá? Mais alguma coisa. Essa coisa é interessante, é a área do triângulo, tá? Se o raio da esfera não for 1, na verdade, você vai ter aqui, em vez da área, a área dividida pelo raio ao quadrado, tá? Mas, assim, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, ela é bastante famosa, mas, de qualquer maneira, deixa eu dar um argumento, assim, não vou fazer todos os detalhes, um argumento para vocês, quem não conhece, ver que isso aqui vale, tá bom? Então, a ideia é bem bacana, é bonita, geométrica, e por isso que eu quero discutir ela aqui. A única dificuldade aqui minha é fazer desenhos, tá? Então, de novo, vou tentar desenhar aqui uma esfera. Quanto maior, melhor. Fica um tamanho bom. Ok. Então, ó, vamos pensar no tal do triângulo, tá? Formado por arcos de grandes círculos, né? E aí vocês têm que ter um pouco de paciência com meus desenhos. Tá? Então, estamos aqui com os nossos 3 vértices. Cada um desses vértices tem um ângulo, digamos, alfa, beta e gama. Então, a ideia é você prolongar esses arcos de grandes círculos e completar o circuito inteiro. Tá? Então, aqui eu tenho esse pedacinho, eu vou andando aqui ao longo do... Deixa eu botar uma cor, talvez fique melhor. Eu vou pintar essa aresta aqui de vermelho. E aí eu vou tentando andar ao longo de um grande círculo, tá? Uma coisa ruim desenhar isso aqui. Tá. Aí é como se eu estivesse dando a volta, né? Por trás. Tem que ter bastante boa vontade. Eu queria arranjar uma laranja aqui em casa, mas não tinha para fazer. Também, eu não sei se a câmera ia pegar direito, enfim, aqueles problemas de precariedade, tá? Mas imagine que isso aqui é um pedaço de um grande círculo, tá? Aí eu vou pegar outro grande círculo aqui, referente a essa outra aresta. Eu vou imaginar que isso aqui também é um grande círculo. Estou passando aqui lá por trás, né, tal. Eu volto aqui pela frente. Desculpa que o desenho é muito ruim. Tá, e eu vou pegar aqui, ainda tem mais cores. Aqui eu vou pegar outro cara. Tá? Façam os seus próprios desenhos aí para se convencer de que isso funciona. Então, tudo que eu fiz até agora foi prolongar os arcos de grande círculo, tá bom? E aí eu posso olhar para cada par de grandes círculos, por exemplo, esse vermelho e esse verde, né? E tem um ângulo de abertura alfa aqui entre esses grandes círculos, tá? O vermelho e o verde. Então, assim, eu fixando só a minha atenção aqui no que a gente chama de fuso, né?
tipo fuso horário, né? Como se fosse um gomo aí da esfera, um pedaço. Então, deixa eu só fazer aqui um desenho. Pensa que você tem de um polo ao outro um pedaço assim, de meridiano. Aí você pega dois meridianos com uma abertura θ entre eles, tá? Então, aqui são dois meridianos, aqui é θ, claro que aqui embaixo também é θ, tá bom? E aí, a questão que a gente precisa rapidamente observar aqui é qual é essa região aqui, né? Que eu vou pintar ela assim, essa região assim, pintadinha, essa região aqui. É um pedacinho de esfera, qual é a área dela, né? Então, se você faz uma regra de 3 aí, vou chamar de A, tá? A área, essa região, como função do teto da abertura, vai ser 2 teto, tá certo? Porque quando o teto é 2π, né? Você tem a esfera inteira, né? Que a área é 4π. Novamente, a gente está trabalhando com raio unitário, tá bom? Então, quando eu tenho esse fuso ou semifuso, a gente chama isso metade de fuso, porque eu não estou pegando a parte de trás, tá? Seja como for, tem esse gominho aqui, a área desse gominho de abertura θ é 2θ, tá? Então, se a gente olhar para essa figura aqui, ó, a gente pode contabilizar a área da esfera da seguinte maneira, né? Aqui, por exemplo, quando eu pego o grande círculo vermelho e o verde, né? Embora o meu desenho esteja ruim, mas no fundo eu tenho dois gomos aqui, tá bom? Eu tenho o gomo aqui que sai desse ponto aqui e chega nesse ponto aqui, andando para dentro do triângulo aqui, e tem um gomo andando para o outro lado, tá? Formando esse ângulo aqui também é alfa, tá? Então eu tenho dois gomos aí. Cada um deles, né, tem uma área, eu sei medir essa área. Seria 2 alfa, tá bom? Então eu vou medir a área da esfera usando esses gomos, né? Então, como é que fica, né? A área da esfera é 4π, posso escrevê-la da seguinte maneira, né? Eu pego, ó, por exemplo, esse primeiro gomo, que é formado pelo círculo verde e o vermelho, e inclui o triângulo, tá? Ele vai ter a área 2 alfa, tá? Mas aí eu tenho o outro gomo que também tem área 2 alfa, tá? O gomo também o outro gomo definido por esse grande círculo vermelho e verde, tá? Então aqui eu teria 4 alfa, tá? Aí eu posso fazer a mesma coisa para os outros pares de grande círculo, tá? Então eu teria mais 4 beta mais 4 gama. Só que aí, o que está acontecendo, né? Eu estou contando área duplamente. Por exemplo, quando eu pego esse primeiro gomo que eu considerei, né? Formado pelos círculos verdes e vermelho. Então, eu considerei esse triângulo aqui. Mas quando eu pegar quer dizer, esse triângulo está dentro desse fuso, né? Quando eu pegar, por exemplo, o fuso que contém o triângulo e é definido pelos círculos verde e azul, vou contar esse triângulo de novo, tá? Então, esse triângulo aí, ele está entrando 3 vezes na contagem, quando ele deveria entrar só uma vez, tá? Então, para a contabilidade ficar certa, eu tenho que tirar 2 vezes a área do triângulo, tá? Só que ainda não acabou a minha contagem a mais, porque aí fica a coisa que eu acho mais difícil de ver, né? Mas cada ponto aqui, cada vértice aqui tem o seu vértice antípoda, tá bom? Então, por exemplo, esse vértice aqui, ó, interseção do círculo vermelho com o verde, o vértice antípoda dele é como se esse aqui fosse o polo norte, eu estaria falando do polo sul, né? Seria o outro ponto de interseção que eu estou marcando aqui atrás, ó.
Tá bom? Entre o círculo vermelho e o verde. Então, esses 3 pontos antípodas dos vértices vão formar um triângulo, que está lá no fundo, tá? Mal desenhado e tudo mais. Mas tem um triângulo ali atrás. Esse triângulo também foi contado 3 vezes, tá? Então, eu teria que... Vamos supor que eu chame esse triângulo, em vez de T estrela, tá? Triângulo antípoda. Aí eu teria que tirar também 2 vezes a área do triângulo antípoda, tá? Porque nessa contagem que eu fiz aqui em cima, esse triângulo apareceu 3 vezes. Então, eu tenho que descontar 2, tá? Ok. E aí, assim, a aplicação antípoda, tá? Não sei se vocês viram isso talvez em algum lugar, na álgebra linear, alguma coisa assim. Mas, assim, um pouquinho de geometria elementar, você consegue mostrar que esse triângulo e o triângulo antípoda, eles têm a mesma área na esfera, tá bom? Então, se você admitir isso aqui, eu posso dizer que eu vou ter 4 que multiplica alfa mais beta mais gama, certo? E aqui eu tenho menos, se a área de T é igual à área de T estrela, menos 4 área de T, tá? Aí eu posso dividir tudo por 4, né? Aqui nessa equação, e eu obtenho o que eu havia afirmado, tá bom? Então, isso aqui é um argumento. Claro que eu não fiz todas as etapas, afinal de contas, aqui não tem derivado, isso é curso de geometria diferencial, né? Mas, assim, as coisas começaram, historicamente, também com essa percepção, né? Que o que seria triângulo na esfera, tá? Então, é natural que as arestas sejam formadas por arcos de grandes círculos, e aí você vai medir os ângulos, não dá sempre igual. E mais legal ainda é que depende de uma coisa geométrica, exatamente da área do triângulo, tá bom? Então, se a gente confronta essa fórmula com aquela outro argumento que dizia que a soma tinha que ser π, então isso, intuitivamente, pelo menos, indica que, olha, para uma esfera você nunca vai conseguir uma parametrização local assim, tá? E realmente a gente não consegue, tá? Bom, é isso que eu queria falar sobre esse probleminha por enquanto. E agora eu queria passar para uma questão também envolvendo a primeira forma fundamental, que é como definir a área, tá? Como definir área em uma superfície regular. Então, a meu ver, a maneira como o Manfredo fez essa discussão no livro dele é uma maneira elementar, deixa um pouco a desejar, porque ela basicamente trata de questões locais, tá? Em termos de uma parametrização. E se você quer calcular a área umas, de regiões que não estão cobertas por uma parametrização, você pode entrar numa série de questões delicadas, né? De como é que você faz isso. E é parecido com alguns problemas que a gente enfrenta no cálculo, quando a gente vai demonstrar algumas coisas. Tipo o teorema de Stokes, né? O teorema de Gauss, de Green. E a melhor maneira, a meu ver, de a gente entender essas coisas é usando o que a gente chama de maneira, pelo menos mais elegante, vamos dizer assim, discutir esse tópico, seria usando o que a gente chama de formas diferenciais.
tá? Mas como esse curso a gente não vai falar de formas diferenciais, eu vou só fazer, perdão, a discussão como está mais ou menos no livro do Manfredo. E, basicamente, ele dá uma definição, né? Uma definição, e o que a gente tem que ver é se essa definição é razoável, tá? Então, assim, vamos supor que a gente tem aqui X, né? Uma parametrização local de uma superfície S, superfície regular, tá? Se eu não falar, é sempre regular, né? Parametrização local. E vamos supor que você tenha R aqui, uma região limitada de S, e tal que a R esteja contida na imagem da parametrização, então, portanto, existe um subconjunto aqui Q, que é a imagem inversa, R, tá? E aí o Manfredo define, nessa situação, a área dessa região, a área de R, ele denota como, sei lá, não sei se ele fala assim, a de R, acho que é assim. Seria uma integral, tá? Sobre essa região Q, e o integrando aqui vai aparecer a norma do XU vetorial XV, tá? Então, ele dá isso como definição. Eu acho que a gente deveria verificar, né, é que essa definição é natural, é razoável, faz sentido, tá? E ela coincide. Se a gente for calcular, por exemplo, a área de uma esfera, usando essa fórmula, esfera unitária, se der 4π é um bom sinal, tá? Mas, no fundo, é uma definição. É uma definição que a gente tem que ver se ela está coerente com o que a gente sabe, o que a gente espera, e aí a gente trabalha com ela, tenta usar ela para essa noção de área para obter teoremas, etc. Tudo bem? Então, se alguém pode perguntar assim, por que eu tenho que... eu penso nisso aqui como uma espécie de peso, tá? Se fosse, por exemplo, se fosse a gente tivesse apenas isso aqui, né, imagina um número 1 invisível aqui, essa integral aqui é a área da região Q, é a área do pedaço do plano, tá bom? Então, se a gente quer a área do pedacinho na superfície, é como se você tivesse um fator de deformação de área aqui, tá? Dado por esse XU vetorial XV. E aí você pode perguntar, mas da onde vem esse XU vetorial XV? Tá? Intuitivamente, você pode pensar, né, quando a gente estuda integrais, aquele negócio lá de, pelo menos, soma de Riemann, da teoria clássica, você pode pensar mais ou menos assim, né? Você tem aqui seu domínio, sua região Q. Então, vamos pensar num quadradinho que eu vou desenhar bem grande, por motivos para a gente conseguir visualizar, né? Então, a gente pode pensar num quadradinho de lado epsilon, tá? Então, a gente, em princípio, poderia subdividir esse domínio aproximadamente em quadradinhos bem pequenos, e aí olhar para a imagem desses quadradinhos pela x, né? Então, quando você aplica x a esse quadradinho aqui, você obtém uma espécie de quadrilátero aqui na superfície, tá? Um pedacinho de superfície. Ok. A ideia de por que aparece essa norma de XU, XV é de que se o epsilon, se o quadradinho é muito pequeno, você pode aproximar bem essa região curva aí da superfície por um paralelogramo, tá bom? Então você aproximaria isso aqui por um paralelogramo
Vou tentar desenhar ele em vermelho, não sei se vai dar certo. Mas tem um paralelogramo aqui que aproxima bem a superfície, tá? Quando o epsilon é muito pequeno, é razoável supor que a área da superfície que a gente está querendo definir se aproxima muito da área do paralelogramo, tá? Então, essa é basicamente a ideia, né? E aí, por exemplo, que paralelogramo seria esse, né? Então, se você anda aqui ao longo de uma curva coordenada, variando só a variável u, por exemplo, tem esse pontinho aqui, você está variando só a variável u, e vamos supor que o ponto correspondente aqui na superfície seja esse aqui, você teria uma curva na superfície, tá? Essa curva aqui teria como velocidade o vetor xu, tá certo? Teria uma coisa assim, tipo, o x. E se você variasse aqui ao longo do eixo v, você iria gerar aqui uma curva, cujo o vetor tangente aqui seria xv, certo? Então, se você pegar a curva com velocidade 1, né, na horizontal e na vertical, você vai gerar essas curvas com velocidade xu e xv. E aí, se você tiver o camarada de lado epsilon, tá? Esse paralelogramo seria mais ou menos você ter como arestas o epsilon vezes xu e o epsilon vezes xv. Porque você tem epsilon aqui e a transformação é linear, tá bom? Então, a área do paralelogramo gerado por epsilon xu e epsilon xv vai ser epsilon ao quadrado, a norma de xu vetorial xv, tá bom? Então, se você tem um quadrado, um quadradinho de área epsilon ao quadrado, ele é transformado aproximadamente num paralelogramo de área epsilon ao quadrado vezes norma de xu xv. Então, essa norma de xu xv é como se fosse um fator de deformação de área, tá? É o quanto que seria a área do paralelogramo dividido pela área do quadradinho, tá? E é claro que dependendo do ponto em que você está no domínio, esse fator de deformação pode ir mudando. Então, essa é a ideia para você justificar, é uma maneira de olhar heurística, de justificar esse fator aqui, tá? Para a área. E eu queria fazer um exemplo olhando por uma esfera, tá? Exemplo. Então, eu vou pegar uma parametrização local para a esfera, tá? Deixa eu ver se eu escrevi. Não escrevi. Muito bem. Seria o seguinte, ó, eu vou pegar como parametrização local a expressão seguinte, x de uv vai ser 2u dividido por 1 mais 2 mais v2, 2v, na segunda coordenada, 2v dividido pela mesma coisa, e na terceira coordenada seria u ao quadrado menos v ao quadrado menos 1, dividido por 1 mais o 2 mais v2, tá? E aqui, o IV, esse par, né, pode ser qualquer ponto aqui do R2, tá bom? E aí, a geometria por trás dessa expressão, ela é bem interessante. Então, deixa eu tentar só falar um pouquinho, aproveitar esse exemplo, né? Então, pense que isso aqui é uma esfera, ok? E aqui seria o equador, tá?
E vamos supor que esse equador está no plano XY, tá? Então, eu vou tentar desenhar o eixo X aqui. É muito ruim desenhar esse negócio aqui. E aqui tem o eixo vertical. Espero que vocês estejam entendendo esse desenho. Z, tá? E esse ponto aqui, a esfera unitária centrada na origem, seria o ponto 0, 0, 1, certo? Então, a ideia aqui é a seguinte, gente, você pega um segmento de reta, tá? Então, pensa nesse ponto como excluído, tá, da esfera. E aí você fala assim, ó, pega um ponto qualquer da esfera, por exemplo, ponto aqui verde, na esfera, tá? Aí você liga esse ponto verde com o ponto vermelho, considera aqui uma semi-reta, e aí você vê aonde que essa semi-reta vai tocar, vai furar, né, o plano XY, tá bom? Então, essa expressão aqui, ela corresponde ao seguinte, você pega ao processo inverso, né? Você pega um par UV, um elemento R2 qualquer, aí você mira aqui no polo norte, atira um laser aqui e vê onde é que o laser fura a esfera, tá? Ou, em outras palavras, calcula a interseção da esfera com essa semi-reta, tá bom? Esse pontinho aqui é o X de UV, tá? Deixo como exercício, isso acho que é um exercício do livro para vocês verificarem que essa fórmula aí funciona. E essa projeção, né, se você pensar na esfera pro plano, é chamada projeção, é tão importante que tem um nome, né? Estereográfica. Estereográfica. Essa projeção, ela é muito interessante porque, tá, eu não vou provar porque a gente não tem tempo e tal, mas se você pegar um círculo na esfera, ele é projetado num círculo no plano, tá? Uma reta, a não ser que o círculo passe pelo polo norte. Aí, nesse caso, você vai se projetar sobre uma reta, tá bom? Então, assim, preserva, salvo essa coisa aí das retas, você leva círculos em círculos e preserva ângulos. Quer dizer, se você pega duas curvas na esfera que se intersecam no ponto e formam um ângulo lá, você projetar essas duas curvas no ponto de interseção correspondente, o ângulo vai ser o mesmo. Tá? Então, isso aqui preserva, com aspas aqui, preserva círculos e preserva ângulos. Isso pode ser muito útil em vários contextos que a gente está estudando matemática. Por exemplo, se você está estudando variável complexa, né? Essa é a esfera com essa projeção estereográfica, muitas vezes é chamada de esfera de Riemann, tá? Então, assim, você passa a ver as funções de variável complexa como funções aí relacionadas a uma geometria esférica, tá? E depois a outras geometrias, a geometria da superfície de Riemann também, tá bom? De maneira geral, mas essa projeção é muito bacana e a gente vai, quando a gente vai falando um pouquinho de superfícies mínimas, acho que eu vou poder mostrar por que ela é tão bacana. Tudo bem? Bom, mas vamos lá. Vamos supor que eu tenho essa parametrização local e aí eu quero calcular a área da esfera, né? Ou do hemisfério. Como é que eu faço, né? Usando só um exemplo, tá? Usando essa definição aqui. Então, eu tenho que calcular o XU, XV, calcular o produto vetorial de XU, XV, tá? E tirar a norma. Em princípio, seria isso. Mas tem alguns atalhos, tá? Aqui, deixa eu fazer... Eu não vou fazer essas contas todas, tá? Então, assim, fazendo as contas,
de contas, né? Derivando com relação ao... Dá um certo trabalho, tá? Você vai chegar que... eu acho que eu tinha até feito um arquivo no Maple, mas depois, se alguém quiser, eu posso mostrar, tá? Mas uma observação é a seguinte, ó, que para qualquer superfície, a norma do XU com XV, tá? Vai ser, você pode relacionar essa norma aqui com o E, G e o F, tá? Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada do EG menos F2. Isso está lá bem explicado no livro, tá? Eu não vou fazer essa continha aqui. Então, na prática, quando a gente vai fazer isso aqui, muitas vezes você calcula o E, o G e o F e usa essa expressão aqui. E se você calcular o E aqui, vai dar igual ao G. Isso tem a ver com o fato de que a parametrização preserva ângulos, tá? Desculpa, a projeção aqui preserva ângulos. E o E igual a G não vai ser igual a 1, né? Porque a gente viu agora há pouco que isso não deve ser possível. Mas vai ser um valor comum, o E igual a G, é 4 dividido por 1 mais o ao quadrado mais V ao quadrado. Certo? E aí, então, como o E é igual a G, eu teria que o F é igual a 0. Nesse caso particular, né, o F vai ser 0, o E é igual a G, aí vai ficar E ao quadrado, depois eu tiro a raiz quadrada, então isso aqui vai ser o próprio E ou G. Tá? Então, a integral que a gente teria que fazer para cobrir a esfera inteira, né, de maneira informal, eu integraria sobre o R2 inteiro aqui essa função. 4 sobre 1 mais o 2 mais V2 ao quadrado. Tá? Quando eu estou integrando sobre o R2 inteiro, eu tenho que tomar cuidado para saber se essa integral faz sentido, né? Seria uma integral imprópria, dizer assim, e aí tem que mostrar que isso vai dar um número, tá? Bom, uma maneira... Então, assim, é um exercício considerar essa integral, né? Então, assim, eu vou deixar aqui como exercício. Você pode fazer assim, né? Usar coordenadas polares. Tá? Então, se você usa coordenadas polares, você pode, por exemplo, integrar, em vez de integrar no R2 inteiro, você pode fazer um argumento assim, você integra um disco centrado na origem, tá? Que eu estou no plano UV, tá? E um disco centrado na origem de raio, sei lá, Rzão, tá bom? E o seu domínio de integração, né? A região onde você está integrando. Depois você toma o limite quando o R vai para infinito e vê o que acontece com essa integral, tá? Para ver se você vai realmente dar algo que corresponde à nossa intuição. Então, aqui, ó, se a gente fizer essa brincadeira, eu tenho que transformar aqui a integral em coordenadas polares, né? Deixa eu fazer rapidinho aqui. Acho que isso aqui é simples, né? Posso escrever U igual a R cosseno θ, V igual a R seno θ. Aí eu lembro que o fator aqui, o jacobiano, né? Seria R, é isso, para coordenadas polares. Então, eu estaria integrando aqui o θ de 0 a 2π, o Rzinho de 0 a Rzão, e eu posso tirar um 4 aqui para fora, né, que é constante. Aqui eu teria um Rzinho, perdão, drzinho dθ, dividido por 1 mais Rzinho ao quadrado, algo assim, né? Tá? E aqui você pode fazer uma substituição, não sei, qualquer, para esse
esse RDR aqui, né, com R ao quadrado. Acho que você pode continuar isso aqui. E quando R, verifiquem, tá? Eu posso ter errado a conta. Quando R tende a infinito, para cada R, você calcula essa integral. E quando R tende a... Vou chamar isso aqui de I de R. De R. Esse I de R deve se aproximar de 4π, certo? Que é a área da esfera. Tá? Então, fazendo essa continha, você calcula a área da esfera usando a projeção estereográfica. Bem, uma outra observação, já tentando me aproximar do final dessa discussão sobre área, é que alguém poderia falar assim, peraí, né? Olha só o que você está fazendo. Você está pegando, sei lá, uma região da superfície ômega, e aí você imagina que ela é coberta por uma parametrização X, né? Aí você pode, você poderia calcular a área dessa região ômega dentro de uma superfície regular, como sendo a integral sobre a imagem inversa aqui, né? Da ômega, vou chamar isso aqui de, sei lá, Q, uma região do plano, é aquela integral, a norma de x1, norma de xv, está integrando essa função. Mas uma outra pessoa poderia ter escolhido uma outra parametrização e aí tentado calcular usando a outra parametrização. Tá? E aí você bota til para indicar essa outra parametrização. A questão é que se essa definição faz sentido, essas duas integrais aqui têm que coincidir. Será que é verdade isso aqui? Tá? Então, para você olhar para esse probleminha, que se não fosse verdade, seria um absurdo, né? Porque você teria a região, a área de uma região, dependendo da parametrização local que você usa para descrever a superfície. Aí pode jogar fora essa definição, se você não tivesse essa igualdade. Então, já que a gente está falando, gastando tempo com essa definição, é porque vale a igualdade, claro. Agora, por que vale a igualdade? Né? Então, a igualdade vai valer por causa do conhecido teorema de mudança de variáveis para integrais, tá bom? A gente pode olhar, por exemplo, da seguinte maneira: assim, vamos dizer que eu quero provar essa igualdade aqui entre essas duas integrais, tá? Então, a gente pode pensar assim, né? Olha, essa integral, em termos desse pessoal tudo com tio aqui, eu posso reescrever ela, no primeiro momento, usando... Na verdade, a gente usa duas coisas, né? A regra da cadeia, para passar de x-til util e x-til v-til para x-u e x-v. É algo parecido com o que a gente fez lá no começo da aula. Deixa eu só voltar um pouquinho para a gente lembrar. A regra da cadeia. Aqui, ó. A gente pode relacionar esses XU e o XV com os x-til e x-til v-til, e você vai ter essas combinações lineares aqui, tá? Então, XU é a combinação linear do x-til util, x-til util, perdão, x-til v-til, o xv também, tá? E os coeficientes são dados por essas funções, tá? Que são, se a gente olhar, as derivadas parciais das funções que ligam o diffeomorfismo, que liga as variáveis u e v com as variáveis util e v-til, tá? Então, voltando aqui, né? Se a gente fizer a conta direitinho, usando aquela expressão que eu acabei de mostrar lá em cima,
eu só estou mexendo aqui agora no integrando, tá? Essa norma aqui, desses caras com tio, eu posso reescrever ela como a norma do XU com XV, tá? Vezes aqui a norma, o módulo desse jacobiano, né? Isso aqui seria o determinante, né? Determinante dessas funções. Na verdade, aqui está ao contrário do que está lá em cima, né? Seria U e V como funções de util e vetil, tá? E aí você teria o determinante do jacobiano aqui. Beleza. Agora, então, daqui para cá, ó, você usa a regra da cadeia. E agora o teorema de mudança de variáveis, teorema de mudança de variáveis, importante, né? Então, quando a gente está nessa situação aqui, a gente tem o U e V como funções de util e vetil, tá? Então, é como se aqui, se eu tenho um aberto U aqui, deixa eu apagar essa interrogação que está atrapalhando, tá? Se eu considerar os abertos onde essas funções estão definidas aí, tá? E aí eu tenho Q e Qtil, tem uma... eu posso escrever aqui um difiomorfismo, φ, né? Eu pego o til e vetil para aqui e vai não para o V, tá? Então isso aqui, esse fator aqui é justamente o determinante do jacobiano, né? Da mudança de variáveis aí. E, então, pelo teorema da mudança de variáveis, isso aqui vai ser igual a integral sobre Q agora, dessa função aqui, olhada como função de U e V, tá? X, U, fatorial XV, DU, DV. Então, realmente, você tem a igualdade, tá? Aqui, gente, como é comum, eu estou fazendo uma economia de notação, né? Então, esse XU vetorial XV que eu estou escrevendo aqui, se eu fosse escrever ele mesmo, eu seria XU, por exemplo, avaliado no ponto U de util vetil, V de util vetil, tá bom? E mesma coisa para o XV. Mas se a gente fosse escrever tudo isso aqui, ficaria um monstro, né? Tá? Então, espero que esteja claro essa economia de notação aqui, que é um problema. E esse XU vetorial XV estão aqui nessa outra equação, estão sendo avaliados no par UV mesmo, tá bom? A economia usual de notação, mas aqui tem um pequeno detalhe, senão não faz sentido, né? Bem? Tá, então, assim, a gente esboçou uma conta aí para a esfera, parece que dá certo, se vocês completarem os detalhes, e esse suposto problema aqui que eu coloquei também não acontece, tá? Então, a gente pode ficar mais seguro de tomar aquilo como definição. Tem uma motivação heurística também. Ok, mas, de novo, por exemplo, se você tem uma superfície, por exemplo, vamos supor que tem uma superfície mais complicada, assim, cheia de buracos, assim, né? Como se fosse um toro com alguns buracos. Você não vai conseguir, e a região pode ser uma região da superfície, pode ser a superfície inteira, por exemplo. Como é que você vai calcular a área dessa superfície compacta com gênero 2, né? Com dois buracos, assim? Como é que você faz? Você não vai encontrar uma parametrização que cobre isso aqui, tá? Não vai encontrar. Então, na verdade, você pode ter um conjunto de parametrizações, sei lá, 3, 4, 5, 20, não sei. Tem que pensar um pouquinho quantas vão ser, como é que você vai cobrir isso aí. Só que aí, quando você cobrir, você pode ter, por exemplo, uma parametrização cobrindo um pedaço, né? E uma outra parametrização
cobrindo outro pedaço. Então, para cada pedacinho aqui, você tem que fazer uma integral. Só que você tem que tomar cuidado, né? Porque tem um pedaço aqui de interseção que pode ser coberto 2 vezes, ou mais de 2 vezes, né? Então, para calcular a área de pedaços pequenos de superfície, aquela fórmula é boa. Mas se você quiser calcular e olhar para a área globalmente, aquilo ali não é muito legal, tá certo? E aí, quando você pensa em formas diferenciais, eu acho que elas são uma linguagem mais apropriada para tratar de problemas globais do que a linguagem clássica que a gente está estudando agora, tá bom? Mas, assim, então, um convite para vocês depois estudarem as formas diferenciais. Só um comentário mesmo. Ok. Deixa eu ver rapidinho, gente. Quanto tempo que a gente está aqui, né? Acho que já deu. Tá bom. Acho que eu vou parar por aqui, já deu mais de 1 hora. E aí eu continuo a discussão na aula síncrona e a gente continua o curso depois. Tá bom? Então, eu vou parar aqui. Até a próxima.